Pessoal, muito boa noite. Estamos ao vivo. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula, nossa segunda noite da série. Total serão 5 aulas. Boa noite a todos que estão chegando. Boa noite, boa noite. Jussara Santana, Regina, Harrison Macário, obrigado pelo selo. E aí, Apóstolo Nicolau, boa noite. Fábio na área. Lucas Ferro, Lidiane. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, então? Vamos começar. Estão prontos? Papel, caneta na mão. Segurar mais um minutinho para o pessoal entrar. 2 minutinhos. Batendo. 18h47, Luiz Ernédio, boa noite, boa noite. Estamos na nossa segunda noite e vamos lá, vamos começar. Mariana caiu de paraquedas, mas se identificou com o tema, vamos lá. Vamos lá então, pessoal. Então sejam bem-vindos à nossa segunda aula, nossa aula 2. E vamos fazer aquela nossa atividade. Vocês sabem que eu não faço muita divulgação desses nossos encontros, então eu gostaria que você me ajudasse a chamar a galera, avisar as pessoas. Como você faz isso? Apertando no aviãozinho aqui, eu estou fazendo isso, aí abre uma lista e você convida algumas pessoas que você sabe que talvez gostariam de participar dessa jornada, tá? Já mandei aqui para 20 pessoas e vamos embora, tá bom? Obrigado aí, pessoal, pelos convites. Vamos lá, então. Obrigado, Ana Rosa, pelo selo. Um alô para a Austrália, Marcelo Luzardo, Manaus, boa noite. Boa noite, São Paulo. E vou fechar os comentários para a gente começar a trabalhar, tá bom? Para a gente terminar isso o mais rápido possível, estou fazendo as aulas um pouco mais tarde, às 20h45 no horário do Brasil, justamente para vocês estarem prontos para assistir e depois ir para o leito. Dormir, descansar. Vamos lá então? Bom, qual é o objetivo dessa série? Eu sempre gosto de especificar isso para a gente saber por que a gente está aqui. Por que eu decidi fazer essa série de aulas? Um dos objetivos é ajudar para quem quer parar de sofrer e começar a viver. Esse, inclusive, é o tema dessa série. Mas o que é o sofrimento? Já falei ontem de noite. O sofrimento são todas aquelas coisas: ansiedade, insegurança, ressentimento, medo, raiva, a frustração, ciúme, timidez, a insatisfação, o ódio, a infelicidade, tudo isso são sofrimentos. Então, a maioria de nós carrega muito sofrimento na vida. E se você quer ter sucesso na vida, se você quer ter uma vida boa, você precisa abrir mão desses sofrimentos. E o que significa começar a viver? Ter uma vida com mais paz, uma vida com mais alegria, uma vida onde você se sente bem a maior parte do tempo, uma vida que você ama, amar a vida, ter leveza, curtir as coisas boas, ganhar dinheiro, mas fazer isso com naturalidade, não se sacrificar ou sacrificar o resto da vida para isso, ser livre, poder fazer aquilo que você ama. E principalmente, nós vamos falar muito amanhã sobre isso, sentir o desabrochar do sagrado que existe em você. Sentir o desabrochar da divindade, da semente da divindade que existe em nós. O sopro divino que existe em nós. E tudo isso é viver. Então, papel e caneta na mão, fique atento, anote. Não se assuste se o tema é um pouco, ou se ele parece um pouco complexo. Muitas vezes a gente
quando ouve alguma coisa pela primeira vez, quando a gente conhece algo pela primeira vez, isso parece complexo. E a tendência é a gente refutar aquilo que é complexo. Mas preste atenção, o que é complexo? Complexo é aquilo que você não conhece. E é isso que nós não conhecemos que nós precisamos conhecer para nos transformar. Então não se assuste com isso, tá? No final da série você vai entender tudo, tá? E sempre lembrando, essa não são aulas avulsas. Cada aula, a de ontem, a de hoje, é sequencial. Ela faz parte de um todo. Lógico, se você só ouvir a aula de hoje, você vai aprender sobre a aula de hoje. Mas para você entender todo o conjunto da obra, você precisa entender a sequência das aulas. As aulas são sequenciais. E são 5 aulas que, na verdade, como eu falei ontem de noite, compõem um quebra-cabeça. Então, começando. Como é uma sequência, deixa eu explicar ou retomar rapidinho, mas é 1 minuto só, o que nós vimos ontem, porque nós vamos dar continuidade a isso, tá? E eu sei que tá invertido porque o Instagram é assim, eu também preciso me ver para ver se as coisas estão funcionando. Então, o que nós vimos ontem? Cada vez que você foca em transformação, você se foca num desses 3 pontos. Resultados, os processos que são a ação e a identidade. Esse é o fazer, lembram disso? E o que a maioria de nós ignora é aquilo que você é, que é o ser. Nós vimos também que existem 2 propósitos, que a nossa vida tem 2 propósitos. Um é o propósito interno, outro é o propósito externo, e o terceiro propósito é o propósito supremo. Ele está aqui fora porque o propósito supremo é a harmonização do interno com o externo. Aí eu expliquei ontem de noite o que é o interno, o que é o externo, eu expliquei tudo isso aqui, então não vou explicar de novo, mas eu trouxe isso à tona, por quê? Porque já vou explicar o que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos trabalhar o propósito interno, começar a trabalhar o propósito interno, mas principalmente nós vamos trabalhar muito essa distinção entre identidade e ser. Porque a maioria de nós pensa que nós somos o fazer, que nós somos os nossos resultados, que nós somos a nossa ação e que nós somos as nossas crenças. Mas eu estou dizendo que nós ignoramos aquilo que nós somos. Se nós não somos as nossas crenças, se nós não somos os nossos resultados, se nós não somos o processo, o que nós somos? Vai ser muito interessante a aula. Vai ser muito importante. Então, fique atento. E por que essa aula é importante? Porque você vai entender justamente a diferença entre quem você é e a identidade. Você vai começar a entender uma coisa que poucas pessoas entendem. A diferença entre identidade e aquilo que você é. E isso é uma libertação enorme. E você provavelmente, talvez inconscientemente, você pensa que você é a sua identidade. Mas deixa eu te contar um segredo. Você não é a sua identidade. Você não é aquilo que você pensa. Mas provavelmente, como eu já falei, inconscientemente você acredita que você é a sua identidade. E se você acredita que você é a sua identidade, e se você não é a sua identidade, você vive de uma falsa noção de eu. Vou repetir isso. Provavelmente você acredita que você é a sua identidade. Ou talvez até mesmo os resultados, os processos, você acredita que você é essa parte da equação. Mas eu estou dizendo que você não é. E se você não é isso que você pensa que você é, você vive de uma falsa noção de eu. E é isso que nós vamos trabalhar hoje. E se você vive de uma falsa noção de eu, isso torna a sua vida totalmente disfuncional.
E a maioria das pessoas vivem vidas disfuncionais. Eu vivia uma vida disfuncional antes de entender isso que eu vou explicar para você hoje à noite. O que é viver uma vida disfuncional? É você viver uma vida fora da função. Você tem uma função e você não cumpre, não consegue cumprir essa função. E isso é a causa de de grande parte do nosso sofrimento. Quando eu estava fazendo um projeto de mestrado em psicologia da cognição, filosofia da mente, eu me deparei com uma teoria chamada teoria da cognição de Santiago. Já contei isso várias vezes. De dois cientistas, Humberto Maturano e Francisco Varela. Eles são chilenos. E lá eles diziam uma coisa que me chocou. Eu quero que você preste bem atenção porque nós vamos esmiuçar isso. O que me chocou? Eles falaram naquela teoria, em uma parte daquela teoria, que nós usamos a mesma capacidade que nós temos para construir objetos que nos auxiliem no dia a dia, para construir uma imagem mental a parte daquilo que nós somos. E aí eu pensei, se é uma imagem a parte daquilo que nós somos, então isso não é o que nós somos. Então, o que eu estou defendendo aqui? Te provocando para nós pensarmos juntos ao longo dessa hora. Eu quero que você pense na possibilidade de você estar vivendo a partir de uma falsa noção de eu. Eu quero que você pense na possibilidade, não estou dizendo ainda que é, mas eu quero que você pense na possibilidade de você estar vivendo de um falso eu, ou seja, aquilo que você pensa sobre você não tem nada a ver com você. E se isso for assim? Então, fique bem atento, porque enquanto você não entender, eu me arrisco a dizer isso, enquanto você não entender o que eu vou explicar hoje para você, você provavelmente vai viver de uma falsa noção de eu. E o que isso implica? Isso implica que toda a sua luta, toda a sua correria, a maior parte de tudo que você faz e que você fará, terá um único propósito: reforçar a sua falsa noção de eu. E eu vou te explicar isso, vou explicar como isso acontece. Isso é muito simples. Então, toda a sua luta será uma luta pela sobrevivência do falso eu. Olha que interessante. E se você tem uma base falsa, se tudo que você percebe, tudo que você pensa, tudo que você julga, tudo que você define, nasce de uma falsa percepção de quem você é, os problemas são intermináveis. Então, deixa eu explicar o que nós vamos falar hoje, a estrutura da nossa aula. Na verdade, são 3 coisas. Eu vou dividir essa aula em 3 partes. Você vai entender 3 coisas. Anote essas coisas. Primeiro, você vai ter que dominar, você vai ter que aprender a dominar essas 3 partes, que são, como eu já falei, uma continuidade da aula de ontem. Então, quais são essas 3 partes? A primeira parte, a parte número 1, você vai entender por que as pessoas vivem estagnadas. Se o teu problema é estagnação, você vai entender por que você vive estagnado. E você vai se surpreender. Não tem nada a ver com o que as pessoas falam por aí. Na parte 2, são 3 partes a aula, você vai entender 3 coisas. Na parte 2, nós vamos ver por que nós estamos sempre correndo atrás de algo e nós nunca conseguimos isso. E mesmo quando nós conseguimos aquilo que buscamos, isso não nos satisfaz por mais do que alguns dias. Parte 2, você vai entender isso, e ainda na parte 2, ao compreender isso que eu acabei de falar, você vai
entender por que nós vivemos com medo e com insegurança. Medo e insegurança. Por que nós sentimos tanto medo e tanta insegurança? E na parte 3, você vai entender como todas as nossas ações e conquistas geralmente não passam de estratégias para manter o falso eu. Vou até contar uma história que você vai achar bem engraçada. Então, vamos lá. Mão na massa. Vamos ao ponto 1. O que eu quero que você entenda? Pense na estagnação. O que é estagnação? Você não consegue sair do lugar. Nada acontece na sua vida. Você não consegue as coisas que você quer. Você não consegue viver aquela vida cheia de vivacidade, cheia de aventura, cheia de coisas que fazem a vida interessante. Por que nós vivemos estagnados? Vamos voltar para isso rapidinho. O que nós temos aqui? Nós temos aqui a identidade, nós temos aqui a ação, o processo, e nós temos o resultado. Expliquei isso ontem de noite. Então, tudo parte da identidade. Por isso, nós estamos sempre querendo melhorá-la. Tem gente que enriquece mudando crenças limitantes, desbloqueando a identidade. Tem gente, tem toda uma ciência chamada reprogramação mental, que é a neurolinguística. Tudo começa pela identidade. Nós estamos sempre querendo melhorar a identidade. O que seria a identidade? Aquilo que você é. Mas você pode melhorar quem você é? Quem é você? Quem é você? Se eu te perguntasse quem é você, o que você responderia? Certamente, depois de uns minutos de silêncio, você vai me dizer seu nome, você vai dizer alguma coisa que você faz, você vai trazer algum conceito, você vai me contar uma história do seu passado. Mas o que são essas coisas? O seu nome, aquilo que você faz, coisas que você conquistou no passado, alguma história que você viveu. O que é isso? Tudo isso já está na sua cabeça. Então, quem você é? Você é uma reação automática da sua mente. Se você for aquilo que você fala. O que é o seu nome? O que é a história, as conquistas do passado? É uma voz que aparece na sua cabeça. Quando eu te pergunto quem é você, você literalmente fala o que pipoca na sua cabeça. E o que pipoca na sua cabeça é uma voz. Você nem pensa sobre isso. E o que é essa voz? Você. A mente. Você acredita que você é essa mente. Você acredita que você é essa voz. Você acredita que é a voz na sua cabeça. Pense sobre isso. Pense sobre isso. A importância que você dá a essa voz na sua cabeça. Aliás, você já observou alguma vez que existe uma voz na sua cabeça? Você já observou que existe uma voz na sua cabeça? Preste atenção, porque esse é um material que nós vamos trabalhar muito. Você já observou que você tem uma voz na cabeça? Sim. Se você já observou que existe uma Olá pessoal, vamos entrando. Deu uma queda aqui, a live caiu, mas já estamos de volta e já vamos continuar na mesma pegada, no mesmo pique. Até anotei aqui onde nós estávamos para não perdermos o raciocínio, tá bom? Só esperar um minutinho, Sandra Cordeiro. Obrigado pela presença, Ana Paula. Voltamos, é isso aí, estamos de volta. Então, o que eu estava falando? Eu estava perguntando
se você alguma vez já observou que que existe uma voz na sua cabeça. Se você já observou que existe uma voz na cabeça. Se você já observou que existe uma voz na sua cabeça, a minha pergunta é a seguinte: se você já observou que existe uma voz na cabeça, quem foi esse que observou a voz? Você está me entendendo? Vamos supor o seguinte: o pessoal está chegando, tinha caído, mas nós estamos voltando aqui. Existe uma voz na sua cabeça, essa voz está aqui, essa voz, ela está girando, ela não para um segundo, essa voz está na cabeça. Se você já observou que existe uma voz na sua cabeça, então você observou que existe uma voz na sua cabeça. Aí você tem duas coisas, você tem a voz e você tem aquele que observou essa voz. Então existem duas coisas, a voz na cabeça e aquele que observou a voz. A minha pergunta é: quem dos dois é você? Quem desses dois é você? Você é a voz ou você é aquele que observou a voz? Mas preste atenção nisso. Por quê? Porque existe esse fluxo incessante de pensamento involuntário e compulsivo na sua cabeça, e existe as emoções que acompanham esses pensamentos. Então, isso existe, todos nós temos isso. E é bem provável que você esteja tão identificado com esse fluxo, com a voz e as emoções, que você acredita que você é essa voz, que você é essas emoções que nascem dessa voz. Então, o que eu estou dizendo aqui? Isso é importante. O que eu estou dizendo? Quero que você preste muita atenção nisso. A partir de hoje, você vai ter essa consciência de que existe a voz na sua cabeça. E se você percebe essa voz, então, além da voz, existe também aquele que percebe essa voz. E essa voz, ela não é só a voz. Essa voz, ela é associada a emoções. Então, quem é essa voz e as emoções? Pra você entender, essa voz e essas emoções são a nossa mente. É isso que nós chamamos de mente. E se você está identificado com essa voz, você está identificado com a mente. O que é estar identificado com essa voz? Não existe mais nada além dessa voz. Não existe mais nada além da mente. Você é essa voz. Isso é a identificação. Você talvez nunca refletiu sobre isso, você talvez nunca pensou sobre isso, talvez você sempre pensou que você é essa voz. Então não existe nada além dessa voz. Isso é a identificação com a voz. E quem é essa voz? Essa voz é a nossa mente. Então, se você é possuído por essa voz, o que é ser possuído por essa voz? Ser possuído é uma palavra meio forte, mas se você acha que você é essa voz, você é possuído por essa voz. Então, se você é possuído pela voz, você é possuído pela mente. O que é isso? Você pensa que você é o seu pensamento. Você pensa que você é suas emoções. Agora, preste bem atenção. De onde surge o pensamento da sua mente? De onde surge o pensamento da sua mente? Do conteúdo que existe em sua mente. O que é o conteúdo? O conteúdo são as lembranças, são as interpretações, são as experiências que você viveu do passado, são as opiniões que você colheu, os dogmas que você assimilou, as percepções, as crenças, isso tudo é o conteúdo que você tem aqui dentro. Então, de onde vem esse conteúdo? Esse conteúdo vem da nossa formação.
das experiências, da maneira como nós percebemos as coisas que aconteceram conosco ao longo da nossa vida. Então, esse conteúdo, ele vem da nossa formação, ele vem da cultura, ele vem da escola, ele vem dos nossos colegas, ele vem da família. E isso é o quê? Todo esse conteúdo é o quê? É o condicionamento do passado, é a maneira como nós fomos condicionados. E isso, o condicionamento passado, forma a sua percepção de eu. Você pensa que você é o seu passado. Preste atenção. Quando você pensa que você é a mente, quando a mente te possui, quando você pensa que você é o pensamento, e aí, galera, estamos de volta. Hoje o Instagram está nos testando, hein? Já fazia dias que eu tava com problemas. Eu não, na verdade é toda essa região aqui nos Estados Unidos que tá com problemas no Instagram. Ele fez umas atualizações e deu um bug. E a gente tá com esse problema, mas vamos lá. Boa noite, pessoal. Vamos chegando, voltando. Deixa eu continuar aqui exatamente onde eu parei, tá bom? Mas é isso aí. Vamos com força. Obrigado por voltarem. Obrigado por retornarem. Tá sendo... o YouTube é melhor. Tô pensando realmente da gente... Vamos lá, não vamos desistir de jeito nenhum. Só tô esperando o pessoal voltar pra gente não... Vocês querem ir pro YouTube amanhã? O que vocês acham? Vocês gostam do YouTube? Querem ir pro YouTube? Obrigado, pessoal. Tô só esperando. Tá desafiador hoje, mas agora nós vamos... Nada para essa live. Tô com a Cris, tamo junto. Tem que comprar Starlink, tá certo? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Pessoal, voltou? Vamos continuar. O que eu tava falando? Eu tava falando de que o que é esse conteúdo na nossa mente. Isso que é importante. Vamos simplificar um pouco. O que é o conteúdo? Quando eu falo de conteúdo, o que é o conteúdo que eu chamo de conteúdo? Isso que eu chamo de conteúdo é essa voz na cabeça. Você tem uma voz na cabeça, isso é o conteúdo. E isso é o quê? Isso é o condicionamento do passado. A voz na sua cabeça é o condicionamento do passado. E por que eu estou falando isso? Porque o primeiro ponto que eu quero explicar hoje à noite, o primeiro ponto é por que nós vivemos estagnados. Por que existe a estagnação na nossa vida? Por mais que você tenha conhecimento, e isso é uma coisa interessante, que muitas vezes o conhecimento não muda o nosso condicionamento. O condicionamento continua sendo aquela voz na cabeça. Então, esse conteúdo é isso que nós chamamos de identidade. Voltando aqui para nossa plaquinha. Isso é o que nós chamamos de identidade. E quando você se confunde com essa identidade, eu disse que hoje nós iríamos começar a clarear a diferença entre a identidade, aquilo que você pensa e aquilo que você verdadeiramente é. A diferença entre o ser e o fazer. Então, isso que nós chamamos de identidade é o nosso condicionamento. E nós extraímos a nossa percepção de eu, a noção daquilo que nós somos do nosso condicionamento passado. E essa percepção de eu, essa noção de eu, uma vez que você define ela se torna o núcleo central de toda a sua atividade mental, que é a voz
na sua cabeça, que é a mente, que é o pensamento e sua emoção. Então, inconscientemente, você passa a acreditar que você é essa voz. Você se torna preso a ela. E você fica preso nessa voz. E essa voz se torna você. Olha que incrível isso. Olha que incrível isso. Pensar que você é a voz na sua cabeça. E essa voz é o quê? Ela é um movimento mental condicionado através do conteúdo que existe na nossa mente. E o que é o conteúdo que existe na nossa mente? A nossa identidade. É disso que nasce a estagnação. Por que a estagnação nasce disso? Porque uma vez que você se identifica com o seu condicionamento, uma vez que você se identifica com o passado, a partir de agora, toda a sua atividade mental, todo o seu pensamento, na verdade, consiste na repetição de determinados padrões mentais, na repetição de determinadas emoções, na repetição de padrões mentais repetitivos e persistentes. Deixa eu te falar uma coisa. A gente acha que essa voz na cabeça é importante. Por quê? Porque a gente acredita que ela nos mantém vivos. A gente acha que a voz na cabeça é importante. Por quê? Porque a gente acredita que ela nos mantém vivos. Mas, na verdade, ela não tem muita importância. Por quê? Porque ela é uma repetição do mesmo condicionamento. Você sempre pensa as mesmas coisas sobre assuntos diferentes. Tudo que você pensa é uma reação automática desses padrões mentais. Quem é você? Você é a sua identidade, aquilo que você acredita. Quando você se identifica com o conteúdo da sua mente. Então você se tornou isso. Você se tornou o conteúdo da sua mente, e isso nós chamamos de identidade. Sempre que você diz eu, sempre que você diz eu, na verdade não é você. Não se refere a você, mas se refere à voz que está falando. E qual é o paradoxo disso tudo? Por que nós não conseguimos mudar isso? Qual é o paradoxo de tudo isso? Porque, preste atenção, a voz cria a estagnação e aí ela mesmo, a voz, ela diz, eu preciso sair dessa estagnação. A voz cria a estagnação, a voz é a estagnação, mas ela diz, eu preciso sair dessa estagnação. A voz diz, eu sou incapaz, isso é a voz que está dizendo isso, e é também ela que diz, eu preciso me tornar capaz. A voz diz, eu não sou inteligente, e é também ela que diz, eu preciso ser mais inteligente. A voz, o que é essa voz? São as crenças do nosso passado, as crenças que nos limitam. Só que é a mesma voz que diz, eu preciso me libertar das crenças que me limitam. Mas como ela vai se libertar das crenças se ela é as crenças? A voz cria as emoções e é também ela que diz, eu preciso desenvolver inteligência emocional. A voz é o bloqueio mental e ela diz, eu tenho que desbloquear minha mente, eu estou bloqueado. Mas quem diz isso? A própria voz que é o que emperra tudo, que bloqueia tudo. Isso é como dizer um assaltante do banco, você diz para o assaltante do banco, eu preciso que você prenda o assaltante do banco. Isso não faz sentido. Então, olhe para aquilo que nós vimos ontem.
Isso é importante, tá? Olhe para isso que nós vimos ontem. O que é a identidade? O que é a identidade? É a identificação com o passado. E de onde nasce a nossa ação? Os processos, a nossa ação? Nasce da nossa identidade. E de onde nasce o resultado? De onde nasce o resultado? Da ação, aliás, da ação que nasce da identidade. E o que é a identidade? É o nosso passado. Por isso nós vivemos preso ao passado. Ou seja, aquilo que nós vivemos no passado. Por isso nós ficamos repetindo sempre as mesmas coisas. Quero que você faça um exercício, você pode anotar isso. Pense sobre os últimos 5 anos da sua vida. Você viveu 5 anos ou você viveu 1 ano 5 vezes? Vou repetir. Pense sobre os últimos 5 anos da sua vida. Você viveu 5 anos ou 1 ano 5 vezes? Quando eu pensei sobre isso, eu percebi que eu havia vivido 1 ano 5 vezes. Por quê? Porque durante 5 anos eu estava fazendo todo ano a mesma coisa, inclusive pensando a mesma coisa. E isso nos traz para o ponto 2 da nossa aula. Por que você sempre está em busca e nunca consegue o que quer? E quando consegue, isso não te satisfaz por mais de algumas semanas. Por quê? De onde vem a insegurança? De onde vem o medo? É isso que eu vou responder agora. De onde vem a insegurança? De onde vem o medo? Então preste atenção. Agora que você entendeu um pouco sobre o que é o falso eu. O falso eu é o quê? É identificação. A sua identidade é identificação. Você se identifica com alguma coisa e você diz, eu sou isso. Só que identificação com o quê? Identificação com reações baseadas nas nossas crenças. As nossas crenças e as emoções que nascem dessas crenças. É o que eu expliquei no último bloco. Mas também é a identificação com as lembranças, com a nossa história, com aquilo que nós vivemos. Mas também é a identificação com papéis. Identificação, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou um CEO, eu sou um empreendedor, eu sou um chefe. Então a gente também se identifica com isso. Identificações coletivas, com a raça, você se identifica com a raça. Ah, eu sou alemão, eu sou russo, eu sou polonês, eu sou afro, eu sou carioca, eu sou sei lá o quê. Com a religião, com a nacionalidade, com a classe social, com a orientação política, eu sou esquerda, eu sou direita, eu sou comunista, eu sou capitalista, eu sou socialista, com a orientação sexual. Ou você se identifica com coisas bem pessoais, com bens, opiniões, aparência, com ressentimentos. Você se identifica com as mágoas, com a raiva, com o ódio. Então, o que é a identidade? O que é a identidade? É se identificar com algo. Quando nós nos identificamos com algo, o que acontece quando você se identifica com alguma coisa? Você esquece, quando você se identifica com a identidade, você esconde aquilo que você era antes de se identificar com esse algo. Essa é a questão. Quando você se identifica com todas essas coisas, você não é só uma identificação. Você cria uma noção de eu, e o que você faz agora? Você esquece aquilo que você era antes de se identificar com isso. Então pense comigo. Quem você era antes de qualquer identificação? Quem você era antes de você se identificar com as coisas que você pensa que você é hoje? E quem você seria sem qualquer identificação? O que é o falso eu?
é criar e viver de uma identidade falsa. O falso eu, a identidade, preste bem atenção, essa parte aqui eu quero que se entenda muito bem. O falso eu, e isso vai eliminar muito sofrimento na sua vida. O falso eu, na verdade, ele é composto de duas partes. Vou colocar aqui a letra. Conteúdo, ele é composto de conteúdo e ele é composto de estrutura. Então, C e E, conteúdo e estrutura. O falso eu. A sua identidade, ela é composta de duas coisas. Se você se identifica com a sua identidade, entenda isso. Conteúdo. O que é o conteúdo? O conteúdo é o objeto do apego, o objeto da identificação. O conteúdo é com o que você se identifica. Com o que você se identifica. Então, o conteúdo é aquilo com que você se identifica. E isso pode mudar. Você pode se identificar a todo tempo com outras coisas. E o que é a estrutura? O E, a estrutura. A estrutura é o apego. Então, existem duas coisas. Vamos lá. Você tem aqui o objeto do apego, esse é o conteúdo. E você tem a estrutura, que é o apego. A estrutura é a identificação. A estrutura é a compulsão inconsciente para se identificar. E a estrutura, é a mesma em todos nós. Agora, por que isso é importante? Por que isso é importante? Porque o falso eu, ele cria uma disfunção. Qual é essa disfunção? Ele substitui o verdadeiro eu. Então, quando você cria um falso eu, quando você se identifica com alguma coisa, você substitui quem você verdadeiramente é por uma ideia, por uma falsa noção de eu. E essa identificação é a própria estrutura do falso eu que nos torna frágil, que nos torna instável, que nos torna vulnerável. Quanto mais você está identificado com o falso eu, mais frágil, mais instável e mais vulnerável você se sente. O próprio falso eu sente essa fragilidade, essa vulnerabilidade. Por isso ele está o tempo todo tentando se apegar a alguma coisa. O falso eu ele é muito carente. Por quê? Porque ele é falso. Então ele está sempre buscando algo com que se identificar para reforçar a sua falsa noção de eu. É por isso que nós estamos sempre buscando aprovação, validação, elogios, reconhecimentos. E por outro lado, nós nos sentimos devastados quando alguém tem uma opinião contrária à nossa. O que você precisa entender? Isso é um aulão, tá? Isso é uma aula. E às vezes ela pode cansar a gente. Mas você precisa entender que o falso eu, ele equipara ser com ter. O falso eu equipara ser com ter. Eu sou o que eu tenho. E quanto mais eu tenho, mais eu sou. Isso é o que ele pensa. E isso cria uma busca desesperada pelo quê? Pelo ter. E não é apenas o ter material. Não são só coisas físicas. O falso eu, por exemplo, de uma pessoa rica, o falso eu de uma pessoa rica e o falso eu de uma pessoa pobre é o mesmo. Ele só se diferencia no conteúdo. Lembra o que é o conteúdo? O rico, ele se identifica com a riqueza. O pobre, ele se identifica com o quê? Muitas vezes com a pobreza. Então, o que diferencia é o conteúdo. Mas o problema,
Por isso que não existe diferença, eu falei isso ontem, não existe muita diferença no estado psicológico de uma pessoa que tem muito e de uma pessoa que tem pouco. Lógico que a condição em que os dois vivem é muito diferente, porque com o dinheiro você pode comprar muitas coisas que sem dinheiro você não pode. Mas eu estou falando da condição psicológica. Por quê? Porque eles continuam vivendo de um falso eu. O que diferencia é com aquilo que a pessoa se identifica. E você vai se surpreender daqui a pouco, quando você entender que você vai, e muitos se identificam com o sofrimento. A identidade delas é o sofrimento. Então, o que acontece? O falso eu, o conteúdo muda, mas a identificação, a estrutura, ela permanece a mesma, ela se mantém igual. E por que isso é importante? Porque existem dois problemas quando você vive do falso eu. Um está relacionado à estrutura e outro ao conteúdo. Tanto o conteúdo como a estrutura são problemáticos. O conteúdo tem um problema. Se você se identifica com coisas externas, o conteúdo tem um problema. Por quê? Porque ele é externo. E tudo no mundo externo é efêmero, é instável. Isso Jesus já ensinou há 2000 anos atrás. Ele disse, não acumulem tesouros no reino desse mundo, porque aqui, neste mundo, a traça e a ferrugem corroem tudo. Ou seja, o tempo elimina qualquer conteúdo. Então, se você cria a sua identidade no conteúdo, e isso pode ser o seu corpo, a sua juventude, a sua força, a sua vitalidade, a sua própria juventude, isso tudo está condenado. O tempo vai tirar isso de você. Então, tudo que é externo é efêmero e é instável. Mas o problema maior, ele está na estrutura. O problema maior está na estrutura, que é o quê? Que é a própria identificação. Por quê? Todo apego, toda identificação, que é a estrutura que mantém o falso eu, cria medo e insegurança. Por quê? Porque, presta atenção, se você é pobre e não tem nada, você tem medo que nunca terá. Então você está com medo, você está inseguro. Mas e se eu tiver muito, se eu tenho muito? Aí você tem medo que você vai perder isso. Medo de que alguém vai ter mais que você. Você vai continuar com medo. Você vai se sentir inseguro. E isso eu posso garantir para vocês. Um dia, eu estava no Brasil e um amigo meu, eu estava lá numa cidade do interior e eu tive que pegar um avião e de São Paulo a Porto Alegre, e depois eu tive que pegar um carro e de Porto Alegre até essa cidade, que são 2h30, que era lá em Gramado. E nisso um amigo meu me ligou, mandou uma mensagem e disse, tu está em Gramado? Eu disse, eu tô. Eu queria ir aí falar contigo. Eu disse, não, tudo bem, eu vou estar por aqui. Ele disse, mas hoje de noite? Pode ser? Ele disse, mas tu não disse que está em São Paulo? Ele disse, sim, eu estou em São Paulo. Eu disse, mas como é que tu vai estar daqui a pouco? Falta 3 horas. Ah, não, mas eu estou no hangar, vou pegar meu avião e vou ir aí. Ah! Fiquei pensando, cara, eu levei quase um dia para chegar até aqui, o cara está em São Paulo, daqui a 3 horas eu vou ter que tomar banho rápido, ir para casa tomar banho rápido para encontrar ele está vindo de São Paulo. Como é sofrida a vida de quem não tem um avião, eu pensei. Só que daí ele veio para falar comigo e o que ele queria falar? Sobre problemas, sobre sofrimentos. O que acontece? É difícil para a gente entender essas coisas.
É difícil a gente entender que psicologicamente o dinheiro não elimina o sofrimento. E isso não é razão para você não ter dinheiro. Mas você precisa entender a vida de uma maneira mais ampla. Então, essa pessoa, ela estava com medo de que ela iria perder isso que ela conquistou ao longo da vida. E eu disse, pô, eu não tenho avião, não tenho esse dinheiro todo que ele tem, mas eu não trocaria minha vida por isso. Então, uma pessoa identificada com o falso eu, nunca vai ter paz. Nunca vai ter liberdade. Nunca vai ter alegria verdadeira. Por quê? Por quê? E essa pergunta nos traz para o ponto 3, a resposta. Porque todo o nosso movimento mental, quando nós estamos identificados com o falso eu, toda a nossa busca, toda a correria é algo disfuncional. Por quê? Porque está voltado para manter aquilo que é falso em nós. Todo esse movimento, toda essa busca, toda essa correria é insana, é disfuncional, porque ela só cumpre um propósito, que é manter o falso vivo em nós, o falso eu vivo em nós. Por isso que é mais importante você primeiro conhecer quem você é. Porque a partir disso, você não vai mais agir, você não vai mais buscar resultados para manter o falso eu vivo. Você sabe quem você é. Nós vamos ver isso amanhã, na aula de amanhã, mas todas as nossas ações, todo o nosso pensamento, todos os nossos resultados, eles passam a vir daquilo que nós somos e não daquilo que nós não somos, mas acreditamos ser. O falso eu, ele está sempre, continuamente lutando pela sobrevivência. Ou para se proteger, ou para aumentar o seu tamanho. Então, todo movimento que tu faz, quando você está identificado com o falso eu, é ou para se proteger das opiniões dos outros, proteger de tudo, ou para inflar, para aumentar a nossa identidade. E a maioria das nossas ações, elas são para suprir as demandas do falso eu, ou para proteger o falso eu, ou para aumentar o seu tamanho, tornar a sua ilusão mais real, a ilusão que o falso eu é. E uma das estratégias para aumentar o falso eu de tamanho é reduzir o tamanho do outro. Vocês já ouviram alguém dizer, por exemplo, quem é o Ayrton Senna, moço? Ele não tem isso, ele não tem aquilo, ele não tem isso, ele não tem aquilo. Por que as pessoas precisam reduzir o tamanho do outro? Isso é o falso eu. Você tenta aumentar o seu tamanho reduzindo do outro. Isso é muito comum. Isso não é crítica a ninguém, mas é só um exemplo muito claro, muito evidente. Então, eu já posso ser grande, mas como a minha noção de eu é falsa, eu nunca sei o tamanho dela. Então, eu tenho que reduzir o tamanho dos outros. Eu falo mal, eu critico, eu me queixo, porque toda queixa é uma revolta contra alguma coisa. Eu humilho o outro. O que é criticar, por exemplo? Quando eu critico, toda vez que você critica alguém ou alguma coisa, você condena o outro. Você condena a circunstância. E quando você condena o outro, quando você condena a circunstância, você se sente maior que ela. Por isso nós gostamos de criticar. Por que nós gostamos de criticar? Porque quando eu critico você, você está errado, eu estou certo. Quem é maior? Eu. É uma maneira de reduzir você. É uma estratégia
que o falso eu usa para se engrandecer. A gente não sabe disso. Você se queixa ou reclama muito? Você já pensou sobre isso? Se queixar e reclamar é uma das estratégias favoritas do falso eu. O que o falso eu quer? Ele quer uma identidade, ele quer algo para se tornar real. E cada queixa, cada reclamação é uma história que eu conto e na qual eu acredito. E você pode se queixar e reclamar de qualquer coisa. E você pode até fazer isso em voz alta ou em voz baixa, tanto faz. Mas quando você se queixa, você conta uma história. E essa história reforça ou se transforma numa identidade. Essa pessoa é tão má comigo, isso é uma queixa. Qual é a identidade? Vítima, injustiçado. A identidade é vítima, eu sou uma vítima, pobre de mim. Qual é a queixa? Olha o que ele faz. Qual é o resultado? Reforça minha identidade de vítima. Então, veja aqui, identidade, falso eu. Eu sou uma vítima, pobre de mim. Qual é a ação? Olha o que ele fez comigo, isso é uma queixa. Qual é o resultado? Reforça a minha identidade. Então, todo movimento que você faz, a voz na sua cabeça, porque ela que queixa, que reclama, todo esse movimento é para quê? É para reforçar a sua identidade, que é um falso eu, que é a identidade de vítima. Então, o que acontece? Em muitas pessoas, isso é estranho, em muitas pessoas o falso eu sobrevive só com queixas. Porque tudo que o falso eu procura é uma identidade, algo no que se identificar. E quando ele tem uma identidade, ele se apega a ela. E a gente se vicia nisso. Por quê? Porque a partir do momento que nós nos apegamos a uma identidade, isso pode ser uma identidade de vítima, isso pode ser uma identidade de perdedor, isso pode ser qualquer tipo de identidade. A partir disso, a gente só quer reforçar essa identidade. E isso, muitas vezes, nos faz viver no sofrimento. A gente jura que quer sair do sofrimento. A gente jura que quer sair da vitimização. A gente jura que quer sair da pobreza, mas na verdade a gente está identificado com isso. E tudo que a gente quer é reforçar isso através da reclamação, através da queixa, através do mimimi. Você pode se identificar com a injustiça. E você pode ser injustiçado a vida inteira. E você jura que você não quer ser injustiçado, mas você está identificado com isso e você não quer largar isso. Por quê? Porque isso te dá uma identidade. Preste bem atenção. Quando você se identifica com alguma coisa, quando você cria uma identidade, você inconscientemente precisa dessa identidade. Por quê? E essa identidade pode ser de vítima, pode ser de uma pessoa que é abusada, uma pessoa que sofre muito. E você jura que você quer sair disso, mas você não quer. O que você quer? Você quer provar para todo mundo que você é isso que você está dizendo. Você já tentou alguma vez dizer para uma pessoa que só fala de sofrimento, dizer, mas para de falar de sofrimento um pouco. A pessoa, ela fica revoltada. A pessoa, ela fica, ela diz o seguinte, sim, tu não entende porque ninguém me entende, porque ninguém está no meu lugar. Uma vez tinha uma pessoa que estava apanhando muito na imprensa. A imprensa estava massacrando essa pessoa. Aí nós falamos e aí eu disse, mas olha o que você vive postando. Toda vez que alguém fala alguma coisa, você vive postando que prego que se destaca é martelado. Então você quer se destacar e você quer ser martelado. Você jura que você não quer ser martelado, mas você proclama isso aos 4 cantos do mundo.
Então, isso é sutil, mas isso é tremendamente poderoso. Pense comigo, se você é uma pessoa que sofre, se você pudesse escolher, você escolheria o sofrimento? Não, você não escolheria o sofrimento. Mas por que você não tem escolha? Porque você está identificado com o sofrimento. Você pensa que você quer sair disso, mas você não quer. Por quê? Porque você já tem uma identidade. E isso é tudo que o falso eu tem. Mas tudo isso, é claro, é inconsciente. Ressentimento. Por que cargas d'água você haveria de ficar ressentido com alguém? É só você que se machuca. Quando você fica chateado, magoado com alguém, você fica chateado e magoado. Por que você haveria de ficar? Porque isso é um sofrimento. Por que nós gostamos de ficar magoados, machucados e ofendidos? Por quê? E muitas vezes a gente fica revoltado, machucado, chateado, porque o outro se dá bem. Pela riqueza do outro, isso não tem nada a ver com a gente. A outra pessoa nem nos ofende, mas a gente fica chateado com ela porque ela teve alguma coisa que a gente não queria que ela tivesse. Teve alguma conquista, alguma coisa. Ou a gente fica chateado porque o outro é desonesto. Mas deixa ele ser desonesto, esse problema dele. Ah, mas ele tem falta de integridade, ele é uma pessoa tóxica e você fica com raiva, a raiva é tua. Porque ela te machuca, ela polui a sua essência. Ela polui o seu ser. Por que você saberia fazer isso? É tudo inconsciente. Muitas vezes a gente se chateia por aquilo que fizeram ou que deixaram de fazer. Às vezes nos sentimos, inclusive assim, com pessoas que a gente não tem nenhuma relação. Eu estava hoje de tarde conversando com a pessoa e ela disse o seguinte para mim: mas que ódio que eu tenho pela Vanessa Camargo. Você não sabe a raiva que eu tô com essa mulher. Eu disse: quem é a Vanessa Camargo? Ah, é a filha acho que do Zezé de Camargo. Eu disse: mas por que tu tá com raiva? Tu conhece ela? Ela te disse alguma coisa? Não, é porque ela fez no Big Brother. Por que isso? Eu disse: mas você conhece ela? Não, não conheço. Mas a pessoa estava com ódio, com raiva de uma pessoa que ela nem conhece. E pelo que ela fez no Big Brother, meu amigo, você está entendendo a inconsciência? Então, por que ficar revoltado, ressentido, ofendido com alguém? Você acha que isso não tem nada a ver? Mas o que acontece? Isso reforça a identificação com as nossas crenças, com nossa identidade. Ah, eu nunca agiria como a Vanessa Camargo, essa pessoa disse. Oh, você deve ser muito importante. Você é moralmente superior a essa moça famosa. Você é moralmente superior. Isso te faz sentir grande. É a mesma coisa do que você rebaixar, por exemplo, Ayrton Senna. Por quê? Porque se eu rebaixo Ayrton Senna, que é um ídolo nacional, eu me torno maior. Então, não é assim que as coisas acontecem. E a gente não percebe que toda a nossa vida gira, muitas vezes, em torno dessas coisas. E a gente acha que isso é normal, mas isso é disfuncional. Isso é disfuncional. Então, por exemplo, nesse caso, vamos analisar aqui. Qual a minha identidade? A crença. Eu sou equilibrado. Qual é a ação? Eu critico o desequilíbrio da Vanessa Camargo. Qual é o resultado que eu tenho com isso? Eu reforço a minha identidade de equilibrado. Mas equilibrado é quem você é? Não. Isso é uma crença que você tem. Isso é uma crença que você tem. Então, o que é o falso eu? É uma percepção equivocada de quem você é.
É uma percepção equivocada de quem você é. Você confunde quem você é com uma história na sua cabeça. Você pega algumas histórias, algumas crenças, algumas experiências, alguns abusos que você sofreu, alguns bullying, e você diz, ok, esse sou eu. E com isso, você esconde quem você verdadeiramente é. E aí você não sabe mais quem você verdadeiramente é, e você não é essas histórias na sua cabeça, e agora todo esse movimento é para reforçar a história que você conta de quem você é. Pensa comigo. Nós raramente suspeitamos que isso que nós pensamos sobre nós pode não ter nada a ver com quem nós somos. Nós raramente suspeitamos disso. Agora, não seria estranho, no final da sua vida, você perceber que você se equivocou sobre quem você é? Se chega no final da sua vida e diz, meu Deus, não fui nada disso que eu pensei que eu era. E se você passasse a vida inteira vivendo esse equívoco? Se você fosse viver a vida inteira pensando que você é uma coisa que você não é. E o falso eu é esse equívoco. E a humanidade, em grande parte, vive desse falso eu. Nós achamos que nós somos nosso passado. Nós achamos que nós somos a história na nossa cabeça. Nós achamos que nós somos nosso pensamento. Nós achamos que nós somos a voz da nossa cabeça. E essa ilusão governa a nossa vida. Por isso que nós sofremos tanto. Por isso que nós nos sentimos tão inseguros. Nós somos o que Jesus disse. Nós nos sentimos como um ramo cortado da videira. Nós não nos sentimos parte de nada. A seiva que vem da planta não nos alimenta mais. Essa é a ilusão que governa a nossa vida. Essa ilusão, ela governa tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos, tudo que nós fazemos. Nós literalmente extraímos nossa noção de eu do nosso pensamento. É o nosso pensamento que nos diz quem nós somos. O que é o propósito primário? O que é o propósito primário? Nós falamos disso, é o despertar. Esse é o propósito, o propósito primário, é o despertar. E o que é o despertar? É se libertar dessa ilusão. A ilusão do falso eu. E enquanto nós não conseguirmos fazer isso, nós vamos viver de maneira desorientada, de maneira cega, na escuridão, nas trevas, no fundo da caverna, vendo as pálidas sombras da realidade, como disse Platão. E é por isso que nós sofremos tanto. E é por isso que nós criamos tanto sofrimento. Então, quem é você realmente? Quem é você realmente? O que nós vimos hoje, até aqui, nos diz quem você não é. Nós falamos muito mais do que você não é, mas falar sobre quem você não é não nos diz quem você é. Mas tem uma coisa. Falar quem você não é, fazer você entender quem você não é, remove do caminho o principal obstáculo que te impede de saber quem você é. Existe uma névoa, existe uma neblina que te impede de sentir quem você é. E remover essa névoa, essa neblina, é o principal obstáculo, é remover o principal obstáculo que te impede de saber quem você é. E essa neblina, esse véu, é o falso eu. E o que é conhecer a si mesmo? Conhecer a nós mesmos é ser nós mesmos. É ser nós. E o que é ser nós mesmos? Ser nós mesmos é parar de se identificar com o conteúdo da nossa mente. A maioria de nós se define pelo conteúdo da nossa vida. Mas isso
esse conteúdo, o passado, nossos sofrimentos, tudo isso não é tudo que tem? Existe algo além disso? Sim, existe. O quê? Aquilo que permite que o conteúdo exista. Mas isso tem que ser melhor explicado. Quem é você verdadeiramente? Precisa ser melhor explicado, mas entender quem você verdadeiramente é uma libertação tremenda. Eu sempre tenho um dizer grego atribuído a Sócrates, mas não sei se foi Sócrates que disse isso. Ele diz o seguinte: conheça-te a ti mesmo e terás a chave do universo e os segredos dos deuses. E eu olhava para aquilo e dizia, meu Deus, não tenho nem o segredo dos deuses, nem a chave do universo, será que eu não me conheço? Mas é literalmente isso. Tudo que você quer da vida está numa única coisa: em conhecer a si mesmo, em conhecer quem você verdadeiramente é. E isso nós vamos falar amanhã à noite. Com certeza vai ser uma das aulas mais importantes da sua vida. Então, esteja presente. Desculpe aí pelos distúrbios, pela nossa internet. A internet não caiu, é o Instagram que congela e para tudo. Mas estamos juntos, encerramos aqui com 9.000 pessoas, 9.400 pessoas. Vamos para cima. É uma grande série, eu prometi que ia ser uma grande série. Reflita sobre tudo. Se você não está no grupo, entre no grupo de WhatsApp, pegue lá o resumo, tem a atividade lá, mais 2 páginas da atividade. Eu falei, isso é um curso. Então esteja presente amanhã às 20h45. Tamo junto, um forte abraço, tá bom?